Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia a todos e seguimos de olho em Brasília. Em Brasília, por causa de uma operação que aconteceu em Roraima, envolvendo o vice-líder do governo Bolsonaro no Senado. O senador Chico Rodrigues foi alvo ontem de uma operação da Polícia Federal que encontrou dinheiro na cueca dele. Ele estava na casa dele, foi alvo dessa operação, num inquérito que investigava desvios de recursos de emendas parlamentares, oriundos de emendas parlamentares, para serem usados no combate à pandemia do coronavírus. A investigação está sob sigilo, a ordem foi do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, mas o Estadão apurou que teriam sido encontrados R$30 mil na cueca do senador Chico Rodrigues e também outros 70 mil na residência. O afastamento dele pode ocorrer de acordo com auxiliares do presidente Bolsonaro, ouvidos reservadamente pelo Estadão. E lembrando que, recentemente, o presidente Bolsonaro declarou que havia acabado, Bolsonaro, acabado com a Lava Jato, porque não havia mais corrupção no governo. A gente acompanha os desdobramentos deste caso em Brasília. E ainda não terminou o julgamento no plenário do Supremo que definirá a prisão preventiva do traficante André Oliveira Macedo, André do Rap. Mas, com 6-0, já se formou maioria para a manutenção da prisão. O líder do PCC foi solto por medida liminar de Marco Aurélio Melo no final de semana. Ontem, os ministros reforçaram que o artigo do pacote anticrime pode, mas não obriga a revisão automática das prisões. Também que a prisão do traficante não existiria se o Supremo não tivesse derrubado aquela possibilidade de prisão após condenação em segunda instância em 2019. Destaque também para medidas que o governo anunciou hoje de flexibilização de algumas regras de entradas de estrangeiros no país, regras que foram adotadas por causa da pandemia do coronavírus. Bom, por 30 dias houve uma prorrogação dessas regras para algumas nacionalidades, mas com restrições de entrada apenas por rodovias e pelo transporte aquaviário. E na prática já está liberada a Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai, lá na fronteira entre os dois países. Ela foi reaberta hoje. Sobre a pandemia do coronavírus no Brasil, dados atualizados do consórcio de imprensa hoje de manhã apontam 5.142.000 casos e 151.780 óbitos, consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte. 39 dos 50 estados americanos já registraram alta nos casos de Covid. Os novos contágios têm aumentado com a chegada do frio por lá. E, ao mesmo tempo, para aliviar a pressão sobre Donald Trump, a Casa Branca já discute a liberação das atividades para que o país consiga a imunidade de rebanho, que é um método considerado arriscado e antiético, inclusive pela OMS. Enquanto isso, na Europa, a França está impondo toque de recolher em Paris e em outras 8 cidades, e Portugal decretou calamidade e quer uma lei para obrigar o uso de máscaras nesta segunda onda que está afetando fortemente a região. No esporte, destaque para a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo pelo Palmeiras ontem, depois de uma derrota em casa por 3-1 diante do Coritiba. Foi a terceira derrota seguida no Brasileirão, depois de uma longa invencibilidade. E o próprio Luxemburgo gravou um vídeo nas redes sociais dele, um tom amistoso, agradecendo ao Palmeiras e aos torcedores e dizendo que ele foi chamado para um processo de reconstrução, estava em andamento, e que ele conquistou o Campeonato Paulista, a Florida Cup, e deixou o clube aí numa das melhores posições na Libertadores da América. A gente acompanha tudo aí agora em torno da substituição do Luxemburgo no Palmeiras e tudo sobre a rodada de ontem também do Brasileirão. O Corinthians se afastando um pouco da zona do rebaixamento, o Santos perdendo chance de encostar na parte de cima da tabela e o São Paulo que empatou em casa 3-3 com Fortaleza, mas aí já foi pela Copa do Brasil. Tudo lá no portal. Para celebrar o Dia do Professor, neste 15 de outubro, a Turma da Mônica destaca a trajetória de 4 educadoras que, com a sua atuação, deixaram uma marca positiva na história. E uma delas é a brasileira Jaqueline Conceição, doutoranda em Antropologia Social, que defende a representatividade por meio da educação. As outras, não vou dar spoiler, você confere lá no portal do Estadão, junto com as outras notícias em destaque nesta quinta-feira. É isso aí, gente. Feliz Dia dos Professores e obrigado. Até amanhã.